Olá, Hag Purim Sameach, feliz festa de Purim, o dia que Deus muda a sorte. Quem quer ter a sorte mudada aí? Porque a gente está com a sorte boa, né? Então não quer mudar nada, né? Mas tem gente que não está com a sorte muito boa, não. E nesse dia, alguns anos atrás, a sorte do povo de Israel não estava nada boa. E por causa de um capricho de um homem, toda uma nação pagou. Continuando, a Megilat, fala Megilat. Megilat é a história, de Esther. Diferente das histórias e dos contos que a gente escuta, aí fora, conto de fadas, a Megilat Esther é real. Ela aconteceu e ela acontece até hoje. A história de Purim, ela continua porque vira e mexe, sempre tem um Amã usado por Satanás, porque a gente sabe que a nossa luta não é contra os homens, Satanás, ele usa as pessoas, o ódio que você sente por alguém não vem de Deus, vem do inferno. Então um dos sentimentos que a gente tem que combater é isso, ódio, a ira, o furor. Existe sim a ira de Deus, mas a ira de Deus é justa. Por quê? Porque Deus, ele não é igual a você e nem a mim. Quando Deus se ira, a palavra diz que ele é tardio em se irar. Demora. E quando ele se ira, é porque para aquela situação não tem jeito. Mas você não, você se ira à toa. Ou está enchendo muito a sua paciência. E se você já não gosta da pessoa, acabou. Só que o nosso Deus não é assim. Ele é brando, Por isso que nós devemos buscar o quê? Ter sabedoria, ter mansidão. Porque se Deus agisse conosco da mesma forma com que nós agimos com o outro, sem paciência, sem tolerância, o que seria de nós? Quando a gente está passando lá angústia e aflição, e a gente vai dobrar o joelho e pedir salvação. Senhor, me ajuda nessa angústia. A palavra diz, que tudo que nós damos, nós recebemos. Se você não tem longanimidade com o seu próximo, provavelmente Deus não vai ter longanimidade com você. Amém? Isso aqui baseado na palavra de Deus. Nessa história real, sobre Assuero, que foi o nosso Pedrinho, ele reinava nas províncias de Babilônia. O que aconteceu, gente? Israel nunca foi um povo para sair da Eretz de Israel, da terra que mana leite e mel. Nunca foi vontade de Deus isso. Saíram lá do Egito, Deus em 40 anos no deserto, chegaram finalmente à terra de Canaã. Só que Deus falou que se eles começassem a se unir com os povos dali, começassem a dar-se em casamento com os povos dali, começassem a se misturar, o que aconteceria? Eles perderiam as guerras quando os inimigos viessem e seriam exilados. Ia ser expulso da terra. Nossa congregação foi expulsa da terra, Isso nos chama a atenção. Então Israel foi expulsa da terra. Existe judeu espalhado na terra inteira. E naquele tempo, nas províncias de Assuero, nas 127 províncias, tinha judeu. Não era para ter judeu lá na Índia, era lá na Índia, lá na Etiópia, não era para ter judeu lá, mas por causa da desobediência, e uma das causas da desobediência dos israelitas foi não dar descanso à terra. Então, gente, Deus, ele preza pela palavra dele. Quando ele fala, dá descanso para você, dá descanso para o seu filho, dá descanso para o seu empregado, dá descanso para tudo que tem vida. Se você trabalha com terra, a terra precisa de descanso. Se você trabalha com os parentes precisam de descanso, estrangeiro, seja quem for. E essa lei não estava sendo obedecida, uma das. Voltando para a história de Esther, o que aconteceu? O rei, Assuero, como é de costume dos imperadores, comemoravam aqueles baita aniversários, Essa coisa, de fazer big festas por causa do seu aniversário, isso vem dos imperadores,
Se o dia que você quiser fazer aniversário, dê uma ação de graças ao Senhor, né? Não faça aquela coisa para a sua glória. Porque isso era o costume dos imperadores e foi o costume do rei Assuero. Costume de Faraó, costume de Herodes, né? Uma das coisas que a gente percebe na palavra é que as mulheres que conseguiam, né? As mulheres conseguem muita coisa, né? Pro mal e pro bem. As mulheres que conseguiam alcançar favor daqueles imperadores, elas conseguiam o que queriam. Como foi o caso da nossa rainha Esther. Um dos casos que a palavra relata foi o caso de João Batista. Quem não conhece João Batista, levanta a mão. Todo mundo? Baruch Hashem. João Batista era um profeta de Deus que, de costume, nenhum profeta é bem aceito em nenhum lugar. Nenhum. Não existe profeta de Deus bem recebido. Por quê? Porque ele vem apregoar arrependimento, conversão, né? E uma das situações que aconteceu na festinha de aniversário do imperador Herodes foi que Yohanan, João batizador, chegou lá e falou: você não pode casar com a mulher do seu irmão. Não pode, porque é contra a palavra. E esse imperador gostava dele. E aí a filha lá da mulher que ele estava, né, que era cunhada, sobrinha, fez uma dança lá. Olha como o poder da dança, né? Você pode usar a dança para adorar ou para conquistar um homem, infelizmente. E ela conseguiu o que ela queria. A mãe falou: ó, pede a cabeça de João Batista, pede a cabeça desse profeta, que enche meu saco, porque eu não gosto dele. E a cabeça do profeta foi dada, Deus permitiu. Então, nas festas dos imperadores, eles queriam se exaltar. E uma das coisas que a palavra chama atenção é que ele queria mostrar a mulher. Gente, as escrituras dizem que a esposa é uma coroa para o marido. Coroa é uma coisa muito bonita, não é verdade? É um adorno. Então, quando seu marido anda com a sua esposa, ele quer mostrar a beleza dele. Não é a sua beleza, é a dele, porque você pertence a ele, né? Isso é que conforme as escrituras. E a rainha recusou. Não tô afim, não quero, problema meu. E a gente aprende muito isso hoje em dia, né? Porque o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, né? Eu faço o que eu quiser, eu vou quando eu quiser. E isso não vem de Deus. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Porém, diante de Deus, isso não é aprovado. Então, quando o rei mandou chamar, ele chamou direto logo os príncipes, né? Que além de serem governadores, eles eram astrólogos. Então, geralmente, um governador, uma pessoa de muita importância, ele tem os seus assessores. Fato. Desde os primórdios. Então, naquela época, quando eles viram essa atitude da rainha, gente, ainda que ela era a mais bonita de todas as províncias, aquela atitude dela acabou com ela. Ela foi rejeitada. E pela palavra de Deus, isso que o rei fez não foi errado, não. Vamos abrir as escrituras. Em Efésios 5:33, acompanha comigo, que fala que cada homem ame a sua esposa. Você tem esposa? Ama a sua esposa como a si mesmo. E que a mulher respeite o marido. Uma mulher amada, ela respeita. Uma mulher mal amada é muito difícil de respeitar. Então as escrituras falam que os maridos que estão aqui presentes, noivos, né, namorados, solteiros, já tenham isso no coração de agradar a sua esposa como você gostaria que ela te agradasse. Entendeu? Para você ter esse feedback. Só que se ela não está te agradando, eu acho mesmo você orar e jejuar por ela, porque não tem jeito, ela é sua esposa agora. Mas antes de casar, solteiros, prestem atenção, que depois não tem devolução, hein? Pelos olhos do Senhor. E não precisa abrir. No livro de Colossenses, as cartas Colossenses, fala que a mulher, uma coisa que ninguém gosta de ouvir aqui, se sujeite a seu marido como é apropriado no Senhor. A mulher, ela deve ser submissa diante do seu esposo. O que é ser submissa? Gente, é ele falar, você aceitar o que ele fala, respeitá-lo, nunca bater de frente com seu esposo. Isso não vem de Deus. Deus, ele não aprova isso.
O que nós temos que ter? Temos que ter sabedoria para os nossos maridos que não servem ao Senhor, né, que não se sujeitam à palavra, a gente vai ver aqui nas Escrituras, mas sempre ter esse respeito, nunca passar à frente dele, porque isso diante de Deus não é aceitável. E outra palavra que fala em 1 Pedro, não precisa abrir, a mulher ela deve se sujeitar ao marido a fim de... Vou ler. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra de Deus, seja ganho por sua conduta, sem você dizer nada, né? À medida que ele observar o seu comportamento respeitoso e puro, né? Dentro do nosso casamento tem que haver respeito e pureza. Nós temos que saber lidar com os nossos esposos, com as nossas esposas. Se a sua esposa não serve ao Senhor, você tem que tratar ela como você gostaria de ser tratado. Porque ela vai olhar seu comportamento, não o que você fala. Quem olha aqui porque o meu marido está falando da palavra, daí? Você está olhando o comportamento dele, né? Se aquele comportamento é respeitoso, se aquele comportamento é aceitado. O comportamento da Rainha Vasti, por mais que ela fosse bela e linda, a beleza dela não valeu de nada. Por isso, irmãos, a sua beleza linda e toda lindinha que hoje está, não vale de nada. Porque quem gosta de amar uma pessoa que não respeita, que não está ali sujeita, aquela beleza vai embora, aquele encanto, aquela coisa linda, acaba. E a beleza da Rainha Vasti, por mais que fosse a maior para o rei, acabou. Então, as Escrituras falam que cada homem deve ser senhor na sua casa. Homens, vocês são os cabeças, não é a sua mulher, né? O que é ser um líder, um cabeça? É você conduzir a casa. Irmãos, se vocês conduzirem seu lar na presença de Deus, a palavra diz, bem-aventurado sereis. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A sua esposa vai ser abençoada. Se há esterilidade nela, não vai ter mais por causa de você. Atenção, homens. A esterilidade numa esposa é a causa do marido, não é a causa dela. Por quê? Porque é de você que vem a descendência, não é dela, a gente só gera. Então, o que o homem tem que fazer? Orar, confessar os seus pecados diante do Senhor, porque às vezes você falhou e tua esposa não gera um filho. E Deus abre a madre e fecha a madre. Isso é real. Fica lá tomando injeção de não sei o que, sei que lá e nada de pegar filho, e quando vem 5, vem 6. Normal. Mas na presença de Deus, vocês precisam orar pelas suas esposas, né? E as esposas pelos seus maridos também, é claro. Então, lá no versículo 22 de Estéia 1, fala, não precisa abrir não, que havia um decreto escrito, de acordo com tudo que Mordecai disse, as 127 províncias em seus idiomas, em cada um em sua língua. O rei queria dar o exemplo para todas as mulheres naquela província, que se viesse uma, a Rainha Vasti fez isso com o rei, então eu posso fazer isso com o meu marido. Você vai ser exemplo para o seu filho, para o seu neto. Se você hoje respeita seu esposo, a sua filha vai te respeitar o seu esposo, a sua neta vai te respeitar o seu esposo. Isso aí é uma cadeia. Então ele cortou o mal pela raiz, trocou de esposa, né? Mas ele era, né, pagão, né, gente? A gente não pode fazer isso, né? Então, mulheres devem se submeter ao marido como fazem em relação ao Senhor. Olha para o seu marido, que tem cara feia às vezes, é chato às vezes, ele lembra, olha para ele e lembra de Yeshua. Segredo. Porque Yeshua você gosta de obedecer, o marido não. Porque às vezes o marido não serve o Senhor, né? Mas olha para ele e lembra de Yeshua. Você fala, quando você está em oração, ah, Senhor, Yeshua te ama. Aí vem o marido, cala a boca. Não, você não fala cala a boca para Yeshua, né? Então, é muito jejum e oração, não é? Servir Deus é isso. Não é agradar a si mesmo, né? Agradar o nosso mestre, o nosso Senhor. E uma das coisas que agrada a Deus é você obedecer ao seu marido e você amar a sua esposa, tá? Da mesma forma, a igreja deve se submeter ao Mashiach. Ponto. Para agradar a Deus, é assim. Não tem, ah, mas o meu marido é isso. Ah, mas a minha esposa é aquilo. Mas você escolheu casar com ela. Então agora,
Se você quer agradar a Deus, andar nos caminhos do Senhor, você tem que fazer conforme a palavra. Lá na Megilat, no capítulo 2, o rei lembra de Vasti, né, do que ele tinha decretado. Toda vez, olha, irmãos, isso é um princípio de Deus também. Quando você faz um decreto, quando você fala uma coisa, você deve cumprir o que você fala. Deus, ele não gosta, pela palavra, ele te observa, Deus não gosta que você fale uma coisa e volta atrás toda hora. Ah, você fala que vai casar, vai aliançar com a pessoa e depois desiste? Você tem que pensar antes de fazer as coisas. Pensar antes de falar, eu me comprometo em fazer isso com aquilo com alguém. Não pode. E naquele tempo, quando o rei falava e ele botava o selo dele, acabou. Se ele se arrependeu e que Vasti era linda, já era. Agora tinha que escolher outra. Então a gente também tem que prestar atenção. Um casamento é um decreto, é um contrato. Quando você casa, casou, filho. Fica com ele ali até a morte, né? O mundo não aceita esses princípios, mas o mundo é um mundo. A gente não faz parte do mundo, a gente anda nos caminhos do Senhor, tá? Então ele se lembrou, foi consultar, né? Os seus príncipes, achou uma moça, né, que foi Esther, achou 127 mulheres, tá, irmão? Não foi 5, não. Ele teve que escolher 127, porque era uma de cada província. Haja mulher bonita para escolher, né? Um monte de mulher bonita. Vocês, homens, como é que escolhe? Se for pela beleza, já era, porque uma é mais linda do que a outra. Tem que olhar a conduta, gente. Tem que olhar como é que é o procedimento. Foi por causa disso que Esther achou graça. Pelo comportamento dela, que ela tinha ali diante do rei. Não era por causa da beleza, porque beleza todas tinham. Quanta mulher no mundo tem bonita, né, gente? Quantas e quantas. Mas olha o comportamento. Aí que você tem que ver a beleza. Porque da mesma maneira que ela trata a família, trata o próximo, ela vai tratar você. E o homem também. Então, todas belas, né, estavam ali, né, querendo o lugar de Vasti. Quem não queria ser rainha naquela época, né? Opa, o rei tá me querendo, meu Deus. Então, a palavra começa a falar de Mardoqueu. Mardoqueu é Mordecai. Vou falar Mordecai. Ele era da tribo de Benjamim. Ele foi transportado de Jerusalém. Não era para ele estar lá fazendo não sei o que lá nas províncias do rei. Porém, por causa do pecado do povo, foi ele junto para lá. Então, gente, às vezes não é por causa do seu pecado que você está passando alguma coisa. Às vezes é um pecado conjunto. Às vezes a gente passa coisa na nossa vida por causa da nossa família. Que a nossa família pecou contra Deus, não foi você, mas a minha família pecou. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos pecados dos nossos pais. Porque Deus visita com maldição o pecado do pai. Lá atrás você não sabe o que seu pai fez. De repente ele foi uma pessoa horrorosa. E Deus está ali, ó, trazendo a maldição na sua família por causa do pecado do seu pai, por ser descendência. Então a palavra fala sobre os pecados da nação. Nós temos que orar por essa nação. Quantos pecados tem essa nação? Quem padece? Todo o povo. Então nós temos que confessar os pecados da nação também. Estava lá Mardoqueu por causa do pecado do povo, né? Toda Jerusalém foi levada cativa, né? Mordecai criou a Hadassah. Ela não tinha mais pais, era órfã, né? Foi levada para a casa do rei, era muito linda. E obteve o melhor lugar na casa das mulheres, como foi dito aqui. Mordecai, sempre preocupado, cuidava dela, ficava observando. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Fez ela rainha no lugar de Vasti. Mas ela não falava o povo. Por que será que ela não falava de onde que ela era? Porque era propósito de Deus. Ela está ali, ela foi colocada ali para um propósito, né? Será que nós também não fomos colocados em alguns lugares com algum propósito? Com certeza. Com certeza, aqui no seu trabalho, talvez, irmãos, alguns de nós aqui passam algum tipo de situação que tem que se apartar, mas às vezes pode ser propósito de Deus. Você não sabe. Como foi José, a maior história de José. Gente, a palavra diz que ele temia o Senhor. Deus andava com ele. No entanto, ele foi rejeitado pelos irmãos, levado cativo, vendido para melhorar um pouquinho mais. Foi preso, né? Tinha visões, Deus falava com ele, mas ele se sentia sozinho, claro.
Por quê? Porque era propósito de Deus que ele aprendesse daquela forma. Olha, irmãos, eu vou contar um segredo. Aprender o caminho de Deus dói um pouquinho. Porque a gente aprende a obedecer a Deus na dor. Ninguém obedece. Vou obedecer. É ali passando cada situação que você vai aprendendo a obedecer a Deus. E não é diferente com nenhum servo do Senhor. Então, ele descobriu, Mordecai, que havia 2 homens, né? Não foi falado aqui, que queriam matar o rei. Denunciou para Esté, Esté denunciou pro rei. E ali eles foram enforcados, tá? E aí, para completar a bênção maior, o povo já estava cativo, né? Para ficar bom, né? A situação. Logo, uma amalequita, que as escrituras falam desde o princípio que odeia Israel, virou príncipe exaltado sobre todos, né? Vai ficar a coisa mais gostosa. Então, quando as coisas na nossa vida ficarem mais gostosas, do jeito que eu estou falando, não se preocupe. Algum propósito tem nisso daí. Ele foi engrandecido pelo rei, posto acima de todos os príncipes. Até quem não era judeu naquela época ficou em confusão. Ficou, meu Deus, esse homem, engrandecido pelo rei. Ele era um homem ímpio, né? A mulher dele também era uma mulher ímpia, todos os seus filhos, né? E o Mordecai, ele desobedeceu a ordem do rei de se prostrar, como a gente viu aqui. A palavra diz, irmãos, que nós não devemos nos prostrar diante de ninguém. Se prostrar mesmo. Nem diante das imagens, nem diante de homens. Quantos jovens, homens, idolatram cantores, mãe, pai? Eles não são deuses, eles são pessoas. Você deve adorar a Deus, exaltar a Deus. E Mordecai exaltou a Deus com ordem do rei para se prostrar. Então, assim, ninguém viveu essa situação ainda de você ser obrigado a se prostrar diante de alguém. E ele não se prostrou ainda, que iria ser condenado à morte, né? Uma das coisas que Satanás não gosta. Ele sempre procura uma situação que a gente fique com medo e ceda. Sempre na nossa vida vai aparecer uma situação que você vai ter que escolher. Ou eu cedo, ou eu enfrento, encaro a situação, mesmo que tenha consequência. Satanás, ele usa e Deus permite isso para provar a nossa fé. Uma das pessoas que foram provadas foi o profeta Daniel. A palavra diz que ele era um dos príncipes. O que me chama a atenção, irmãos, é que quando nós conhecemos a palavra de Deus, você sempre fica com pessoas como é que fala? De autoridade. Posição de autoridade. Deus sempre coloca. Por quê? Porque ele dá sabedoria às autoridades. Então, se você tem sabedoria, você tem já um cargo aí, ó, se prepara, né? Daqui a pouco você está do lado do presidente. Eu estou falando sério, porque as escrituras falam isso. Se você tem a sabedoria de Deus. Por isso que a gente é amassado muitas das vezes, porque Deus tem um propósito sempre lá na frente. Então, Daniel, que era um dos príncipes das 127 províncias, irmãos, desde a época de Daniel havia 127 províncias. E o rei, filho de Assuero, ele era o imperador, colocou o presidente em cada província, só que de todas essas 127, 4 eram governadores. E um dos 4 era Daniel. Só que os outros 3, movidos de inveja, raiva, não viam nele nada para tirar ele de lá. Fizeram, né, com que o rei fizesse um decreto para que ninguém adorasse a Deus durante o espaço de 30 dias. E aí Daniel, o que Daniel fez? Obedeceu? Não. A única ordem que nós não devemos obedecer é sempre em relação à nossa fé. Quando alguém fala para você que você não pode guardar o Shabat, que você não pode adorar a Deus, desobedeça. Desobedeça mesmo. Seja quem for, seja chefe, seja marido, seja quem for, presidente, adore. Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Nesse caso, é o único caso que nós temos ordem do Pai para desobedecer. E ele desobedeceu, o que aconteceu?
caiu só na cova dos leões, né? Fica na frente de um leão aí. Não existe mais você, né? Você já morreu de medo antes de cair na frente do leão. Mas ele caiu e Deus fechou a boca do leão. O que não aconteceu com os outros príncipes, que fizeram com que o rei assinasse esse decreto. Quando Deus livrou Daniel da cova, ele não pensou 2 vezes. O rei mandou jogar ele e a família deles. Então, gente, é muito importante o nosso comportamento diante do Senhor, porque Deus, ele traz bênção ou maldição para você e para sua família inteira. Não é só para você. A sua família paga se você desobedece e a sua família paga também se você obedece. Ela é abençoada por causa de você, ou ela é maldita por tua causa. Então, isso aqui é bíblico. Então, Amã não gostou. Então, ele não ficou satisfeito. Além de querer destruir Mordecai, tinha que destruir tudo que era ligado a ele, o povo. Só que a rainha Esther fazia parte desse povo e ele não sabia, né? Uma das situações, né, que a palavra relata foi quando também, na época dos apóstolos, quando o apóstolo Paulo foi numa das cidades que ele sempre ia, assim, se eu não me engano, Macedônia, tinha uma mulher com espírito de adivinhação. Existe, é real, feitiçaria, adivinha mesmo, fala mesmo, porém não vem da parte de Deus. E ela chegava diante do apóstolo falando: olha, gente, ele é servo do Deus vivo. E aquilo incomodava, até que um dia ele expulsou aquele espírito de adivinhação dela. Se a pessoa não tem mais espírito de adivinhação, acabou, não tem mais lucro. Porque as pessoas ganham em cima de espírito de adivinhação. Igrejas que ficam profetizando toda hora a tua vida, tudo. É espírito de adivinhação. Não é o Senhor que está ali. Em outros lugares, né? Toda sorte de adivinhação Deus condena. Sobretudo, consulta mortos, consulta animais, consulta ídolos, Deus odeia. Então, ela tinha, o pessoal não gostou que lucrava com ela, mandou o apóstolo ir para a cadeia. Então, gente, você pode passar um tipo de situação assim por causa da palavra. Por você não aceitar, por você orar. Às vezes, quando a gente expulsa os demônios da nossa casa, o diabo não gosta de ir levando logo outra situação externa para trazer confusão, tá? Então, o que aconteceu? Aconteceu isso. Então, a Assuero, ele dá autoridade para Amã fazer o que bem parecesse com Israel. O que aconteceu, meu Deus? Outra situação que aconteceu, que as escrituras falam, foi sobre Nabote. Nabote é um homem simples da casa de Israel. O rei, que eu não me lembro o nome agora, queria a terra dele. O rei, ele tinha autoridade sobre toda a terra e ele queria a terra dele. E ele falou que não vendia. Não quero te dar, não vou vender. Aí o rei ficou chateado, deixou pra lá. A esposa dele, né, Jezabel, o nome dela em hebraico é Israel, falou: você é o quê? Você é um homem ou um rato? Em outras palavras, né? Então o quê? Tu não é o rei? Me dá esse anel aqui que eu vou proclamar logo um edito e vou acabar logo com isso. E resolveu a situação. Ela contratou pessoas para falarem que ele falou contra Deus, contra o rei. Ele foi morto e ela conseguiu aquela terra. Logo depois ela foi ajuizada. Então essa mulher, ela tinha esse poder sobre o marido. Por isso as escrituras falam em Apocalipse: cuidado com o espírito de Jezabel. Mulheres que mandam nos maridos são possuídas por espírito de Jezabel. Nós podemos conversar com os nossos esposos, esperar, não mandar. A palavra condena a mulher que manda o seu esposo, que exerce autoridade sobre ele. Isso não vem de Deus, tá? Mulheres, prestem atenção. Então, a cidade de Suzã ficou, meu Deus, esse ímpio governando. Lá em Provérbios 29:2 fala que quando o justo floresce, o povo se regozija, mas quando o ímpio está no poder, o povo geme. Esse versículo eu vi direto no Facebook, por causa da situação do nosso governo. Ele sabe o que é ímpio? Para falar que o ímpio governa? O ímpio não é só o corrupto não, irmãos. Toda a prática de homossexualismo, adultério, fornicação é um ímpio. E essa pessoa que governa traz sofrimento. Por isso que o pai de família que é adúltero, que se dá as práticas de lascívia, ele traz sofrimento para casa. Por
porque ele governa. Quando o chefe, ele rouba os empregados, ele não paga, ele não recompensa, quem sofre? Os empregados. E assim a nação. Isso vai, de casa, irmãos. Preste atenção. Você quer uma nação justa, mas você não é justo na tua casa? Peraí. Hipocrisia, né? Então eu tenho que ser justo, eu tenho que ser luz nesse mundo. Então Amã governou, era um ímpio, estava ali abaixo do rei, né? Quando ele soube que ele queria, Mordecai soube que ele queria matar os judeus, ele se humilhou diante do Senhor, rasgou as vestes. Não foi diante do rei, não. Foi diante do Senhor. Irmãos, olha o segredo. Quando você estiver em perigo, quando você estiver gemendo por causa do tal, do chefe do tal, do marido do tal, do governo, ora e jejua. Porque a festa de Puri é resultado de oração e jejum. Não foi resultado de movimento social. Abaixo a Amã quer matar a gente. Direitos humanos, vem nos salvar. Não, foi jejum e oração. E não muda hoje. Porque só vem de Deus o braço de salvação, não vem dos homens. Você está esperando a salvação de alguém, meu filho? Está perdido. Então, todos os judeus na província de Assuero, que sabiam da lei de Assuero, entravam em grande luto, jejum, choro, lamentação. Esther manda Amã ter com Mordecai, saber o que estava acontecendo. Ele contou o que estava acontecendo. Ela pediu para jejuar por ele. Antes disso, peraí, a rainha falou para Mordecai: olha, eu não posso ir, porque senão eu vou morrer. Ele falou: olha, mas quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao teu reino? Será que você não foi colocado para morar num local difícil? Será que não foi propósito de você morar ali para que a situação daquele local mudasse? Ou daquele estado? Ou do país? Pode ser que alguém more aqui em um outro país, a gente não sabe. Então a gente não sabe os propósitos de Deus. Então a nossa postura, irmãos, é sempre lutar e enfrentar a situação. Nunca fugir. A palavra de Deus nunca aprovou você correr, fugir de problema, fugir de guerra, nunca. A nossa luta é espiritual, que reflete no mundo físico. Reflete, experimenta. Nós já experimentamos isso. Então, ela começa a falar: então, olha, avisa todo mundo para ficar em jejum por mim, para que eu alcance o favor do rei. E alcançou, gente. Gente, eu não sei em qual época do ano que foi essa situação. Até hoje é lembrado. Fala para mim um povo de muitos anos, nem o Natal tem tanto tempo, gente. E é comemorado de ano em ano, lembrando dessa situação, de ano em ano, lembrando essa situação, porque foi uma grande salvação, né? Então, no terceiro dia, ela foi se apresentar, o rei estendeu o cetro, a palavra diz que o coração do rei, segredo, pode ninguém saber. O coração do rei é como os ribeiros de águas na mão de Adonai. O rei é sempre alguém em postura de autoridade. Tá na mão de Deus. Se você está tendo problema com autoridade, tem que ser esperto. Ele, o Senhor, direciona para onde lhe apraz. Às vezes, seu patrão está sendo severo porque Deus está inclinando o coração dele para ser severo com você, sabia? Ou às vezes ele pode estar sendo bondoso com você porque Deus está inclinando o coração. Então, o segredo não é você bater de frente com o chefe, porque quem está inclinando o coração dele é o Senhor. Esperto. Às vezes é o marido, né? Às vezes é o pai. Às vezes, né, é o governante, o prefeito, aí você vai lá bater de frente lá abaixo, não sei o quê. Não vai adiantar nada, tá? O rei pergunta o que Esther tem, e aí vocês já sabem, né? Ela falou o que aconteceu. Ele pergunta depois de outra situação que eu não vou falar agora, que ele recompensou Mordecai por ter denunciado aqueles homens que queriam matar ele. Outra coisa importante: quando nós obedecemos a palavra de Deus, sempre há uma recompensa. Pode até demorar você achar que, poxa, o que valeu ter falado, feito aquilo, né? Mas lá na frente, irmão, vocês vão ver a recompensa, como Mordecai viu, tá? E eu também. Deus tirou o sono dele. Vocês sabiam que Deus tira sono? Quem sabia que Deus tira sono? Ele tira, literalmente. Às vezes você promete uma coisa para alguém e esquece. Aí vem o Senhor, tira o sono. Ai, meu Deus, não dorme.
Aí vai orar, Senhor. Aí Deus na hora, você não fez o que eu falei. E Ele traz na hora no nosso coração qual é o problema. Qual é o problema? Gente, houve uma situação em Israel que estava tendo fome na terra. Davi não estava entendendo nada. Meu Deus, não acaba essa fome. O que foi, Senhor? Foi a culpa de Saul. Saul matou aquele povo que ele fez aliança e falou que não mataria e matou. Então eu tô assolando a terra. Vocês sabiam que Deus faz isso? Ele faz. Ele não é assim, perdoou, acabou. Nananina, não. Os seus pecados são perdoados, mas as consequências, amigo, fica. E às vezes elas são bem dolorosas, né? Tem que orar muito. Ela foi à presença do Senhor, ele dá a ela o que ela quer. E aí o rei fala para Amã: o que você gostaria? O que a gente faz para o homem que a gente quer honrar? Aí ele fala tudo que ele queria receber, né? Exaltação, glória. E aí ele falou assim: ai, que legal, é para Mordecai. E ele teve que fazer. Ele teve que dar tudo para aquele homem que ele odiava, tudo aquilo que ele queria receber. E a Escritura diz, né, que ele fez tudo conforme sugestionou, né, o rei, porém o fez para Mordecai. E depois disso, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça, ficou com vergonha. Porque o decreto de matar o judeu foi por causa de Mordecai. Foi porque ele não se prostrava diante dele e ele foi obrigado a honrar Mordecai. Então é isso que é Púrim. Deus muda situações. Às vezes você pode estar numa situação de vergonha, de mal-estar, até pessoas talvez te humilhando, mas gente, se vocês estiverem na presença de Deus, Deus faz um Púrim. Deus muda a tua sorte e a pessoa que te humilha, ela te exalta. Isso acontece, mas isso é real. Se vocês viverem a palavra de Deus, isso é real, isso acontece, né? Nós temos experiência com isso, né? Então, a mulher de Amã e os sábios dele, né, falaram para ele o seguinte: se Mordecai, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, que ele queria destruir, né? Não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Até Satanás já conhece isso. Quando ele vê que você está na postura de obediência, gente, o salário da obediência é bênção. É bênção. As bênçãos, elas perseguem você. Você não quer, mas ela vem. Fruto de obediência ao Senhor. Maldição também persegue, tá, gente? Pode até para outro país que ela vai até lá te alcançar. Lá no capítulo 7, estou terminando, Esther revela, né? Não precisa ler não, para mim rápido. O que estava angustiando ela? Ela falou, ó, gente, imagina a cena, vocês viram. Tá o rei e Esther e o rei falam: fala, amor, fala, quem você quer? Quer uva? Quer meu reino? Eu te dou. Pode falar. Cheio de melação na frente de Amã. E Amã achando lindo, né? Nossa, né? Tudo do lado do rei e da rainha. Ai, meu Deus, sou grande. Ai. E ela, sabe o que é, rei? Ele quer matar meu povo. Imagina a situação. Isso aconteceu. Você já se deparou numa situação assim? Pode ser que a gente se depare. Alguém que te persegue. Aí o cabeça pergunta para você: o que você tem? Não, ele está me afligindo. O que a pessoa vai sentir na hora? Vai estremelicar até dizer chega. Foi o que aconteceu com ele. E morreu. Então Deus é justo. Se você se manter na postura de obediência, Deus vai honrar você. Vai destruir os nossos inimigos. Infelizmente a gente tem inimigos, né? Inimigos da palavra de Deus, né? Infelizmente. E aí, o que aconteceu? Isso. Ela falou, né? Este tenta rasgar a sua vida diante de Esther, porém o rei enfurecido manda enforcá-lo. Uma palavra que diz lá em Provérbios, se quiser abrir, pode abrir. 11, 5, 6. Guarda isso no seu coração. A retidão do inocente aplana-lhe o caminho. Se você não tem culpa numa situação, o seu caminho ele vai ser aplanado. Ó. Você vai ter portas abertas em qualquer lugar. Mas a maldade do ímpio o faz cair. Se você provocou um problema, aí tu vai cair. Aí você vai ter problema mesmo. A justiça dos retos os salvará.
Às vezes você pode passar uma aflição porque você não foi por sua culpa. Deus, ele vai te salvar. Porém, os traiçoeiros, quem são os traiçoeiros? Falsos, gente mentirosa. Foi você que fez eu, não foi eu não. E mente, até, ó, mente ali, ó, pé junto. Essa pessoa é traiçoeira. Serão aprisionados por suas próprias intrigas. Porque todo mundo que mente cai na sua própria mentira, gente. Vai cair em laço, não tem jeito. Se você fala a verdade, seu caminho é aplanado. Se você mente, então, teu caminho vai ser embaraçado. Eu não vou ler Daniel, mas já no capítulo 8, o rei dá o anel para Mordecai, dá autoridade para Mordecai. Guarda isso no seu coração. Gente, de coração, você pode ter o pior pai do mundo, pior marido, pior chefe. Se você for um servo de Deus fiel, você vai ser reconhecido pelo Senhor nessa situação. E você pode chegar a um status de autoridade por causa da sua fidelidade a Deus. Entendeu? Às vezes o pai que você odiava, que era o pior pai do mundo, lá na frente vai ser o seu amigo e vai contar com você. Chefes, maridos, seja o que for, é o que a palavra ensina pra gente, né? Se nós obedecermos a palavra, se a gente escolher isso, não é uma escolha, tá? Então, uma situação que a palavra fala, no caso de Neemias, a palavra fala de Neemias, era um copeiro de rei. A gente está falando muito aqui de rei. E isso aqui nas escrituras é comum. Sempre um servo do Senhor está com alguém em local de autoridade. Então, ó, fica atento aí. Estava ali servindo o rei. Quando, gente, que um chefe, raras exceções, olha para a faxineira e pergunta: você está triste hoje? Se alguém tiver um testemunho, depois você conta, porque isso não é real. Ainda mais se for uma multinacional. Você está bem? Aí a palavra fala, né, que ele não era faxineiro, era copeiro, ele orou. Ele estava triste porque Jerusalém estava sendo queimada, assolada, ele estava com o coração angustiado, ele estava na Babilônia. E ele falou: não, rei, porque... Aí falou tudo. Meu povo tá destruído, minha terra está destruída. Ele fala: rei, eu posso ir para lá? Ele consulta a rainha e fala: pode ir. Pode ir e pode pegar dos meus bens lá para construir os muros. Que chefe que faz isso? Não existe, gente, não existe. Se é a mão de Deus inclinando o coração do homem, pode ser a pior pessoa do mundo, que ele olha para você: você tá bem? Não, o que você quer? Eu quero aquilo. Ó, se alguém te perguntar o que você quer, você fala logo o que você quer. Não enrola não. Ó, quero isso. Porque às vezes é a mão de Deus ali movendo aquele coração para te dar o que você precisa, o que você está necessitado. Tu fala logo, na lata, ó, é isso. E eu creio que o Senhor alcançará a favor, tá? Então a palavra fala aqui em Provérbios 13, abre aí, 22, que o bom homem deixa uma herança. Ó, deixa um legado, deixa bons ensinamentos, deixa bens, um bom homem para seus netos. Mas a riqueza do pecador está reservada para os honestos. Então, se eu sou hoje uma pessoa ruim, mentirosa, eu não sou uma boa pessoa, tudo aquilo que você granjeou na sua vida não vai para sua família, vai para qualquer outra pessoa que a palavra diz, né, que é honesta. Ela vai receber o fruto do seu salário. Mas se você é um homem bom, uma mulher boa diante de Deus, a sua descendência vai ser abençoada, tá? O rei manda escrever para os judeus o que bem parecesse, né? Selando com o anel real, para que aquela escritura não fosse revogada a respeito da condenação, né? O povo foi condenado. Gente, 127 províncias, todo mundo com a coisa lá colada. Estava escrito: ó, mata judeu e pega o bem dele. O que você ia sentir? Como é que você ia se sentir? E o rei fez um outro decreto, que os judeus poderiam se defender por mão de Mordecai. Ele foi lá, assinou e fez tudo isso. Tendo feito uma nova escritura, selada com o anel do rei, foram enviadas 127 províncias por meio de correio a cavalo. Sedex naquela época era show. Chegava, ó, rapidinho no meio do cavalo. Isso pro bem e pro mal, tá, irmãos? Na carta havia concessão de se vingarem. O Mordecai saiu da presença do rei, que não pôde ser visto aqui.
Mordecai se vestiu de uma veste azul e branca. Azul e branca é a cor de Israel, o símbolo de Israel, né? Que lembra esse fato também. De linho púrpura. A cidade ficou tão alegre porque ele estava ali abaixo do rei. Gente, quando você está aí do lado da autoridade, as outras pessoas que eram afligidas por causa da outra pessoa que estava no seu lugar, deu para entender? Deixa eu recapitular. Tá uma autoridade, uma outra pessoa xixelenta governando com ela. Às vezes seu marido gosta de andar com uma pessoa xixelenta, que você não gosta, e ela influencia ele. Às vezes uma pessoa ruim influencia seu chefe, uma pessoa influencia, gente, o seu pai. Você detesta aquela pessoa. Quem sofre? Os empregados, a família, os vizinhos sofrem também, né, por causa daquele governo. Mas quando você toma o local daquela pessoa, aí seu pai começa a confiar mais em você, seu marido começa a confiar mais a você, o que ele quer fazer, aí a cidade se alegra, respira. Ai, graças a Deus, agora meu pai parou de ver aquela pessoa horrorosa. É isso que a palavra está relatando. Quando você está nesse local dessa pessoa, e Deus quer isso também, tá, irmão? Nós temos sabedoria para que essas autoridades caminhem no trilho do Senhor, tá? A palavra diz em Provérbios 29:2, pode abrir, isso tudo guarda no coração, porque isso são segredos de Deus, para a gente ter uma vida melhor, para a gente encontrar paz, para ter até alegria, irmãos. Quem tem alegria com o chefe ruim? Quem tem alegria com o pai ruim? Quem tem alegria com o marido horroroso dentro de casa? Não tem. Mas se você tiver sabedoria de Elohim, as coisas começam a mudar. Provérbios 29:2. Quando o justo floresce, cresce. O justo é o que pratica a justiça, né? O povo se regozija. Mas quando o ímpio está no poder, o povo geme. É que nem um casamento. Você casou com uma pessoa horrorosa. Quem vai sofrer? Os filhos. Se você casa com uma pessoa fiel, dedicada, abençoada, quem se alegra? O filho. O filho não tem prazer de voltar para casa. Quantas pessoas não têm prazer de voltar para casa? Quantas pessoas não têm prazer de voltar para o emprego porque não suporta aquele tipo de governo, de administração? Então nós precisamos ser essas pessoas justas para que as outras pessoas se beneficiem, tanto você quanto elas, os filhos, os demais empregados, os demais moradores. Então houve muita alegria e banquete onde chegava a palavra do rei. A palavra diz, irmãos, lá na Torá, em Shemot 15:16, o terror e medo cairão sobre os inimigos pelo poder do teu braço. Eles se calam como pedras até que teu povo passe. Adonai, até que o povo que adquiriste passe. Em Devarim, não sei se é 11 ou 11, 25. Ninguém será capaz de resistir a vocês. Adonai, o Deus de vocês, colocará temor e medo em toda a terra que passarem, como ele disse a vocês. Às vezes, a pessoa tem medo de você, não é porque você tem cara feia, é por causa do terror que Deus coloca. Porque é necessário que Deus coloque terror em você, a pessoa tem medo de você, para que ela não venha contra você. Isso vem da mão de Deus também. Estou terminando. No dia 13 de Adar, dia que os inimigos de judeus esperavam se assenhorar deles, dos bens, da vida, sucedeu o contrário. Porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Às vezes a gente tem data marcada para morrer. Às vezes o médico fala, você só tem 3 meses. Né? Não tem? E aí você vai lá os 3 meses, aí Deus muda teu purim, tua sorte. Você vive mais 3 anos. Gente, quantos relatos tem disso? Quantos? Né? Você vai ser desempregado no dia tal. É um edito. Não tem como revogar. Mas às vezes o Senhor pode mudar a tua sorte, né? Se você orar, se você jejuar. Dia tal está marcado para o divórcio, está marcado para sua morte, está marcado para essa operação do seu filho. Se você orar e jejuar, o Senhor pode mudar a tua sorte, né? Deus, ele é craque em fazer essas coisas. A palavra diz que Deus se move com a oração do povo. Como é difícil o povo orar. Bobos, porque é assim que move a mão de Deus. É desse jeito, não tem outro jeito. Eu estou terminando, né? Vou pular essa parte.
Uma parte muito legal que a palavra fala é que nesses dias 14 e 15 foram dias de repouso e alegria. O povo, suspirou. Irmãos, eu não sei se alguém está numa situação assim, mas você imagina, você está com a data marcada para o desemprego, coisa boba. Desemprego, para a morte. Como é que você fica até o dia chegar? Tranquilo, né? De bem com a vida. Claro que não, tem gente que nem dorme. Tá ali aquela aflição, aflição, aflição. Em vez de você ficar aflito, 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 ore, jejua, fique em oração, para que Deus mude a sua sorte, né? O patriarca Jacó deu já a dica. Ele foi em jejum, oração, aí passou primeiro o outra família, depois os servos, os animais, o povo amado ficou para trás. E ele ficou em oração até que Deus ouviu o clamor dele, abençoou ele e mudou a sorte dele, porque o irmão dele recebeu ele super bem, queria dar presente e tudo mais. É isso que Deus faz, irmãos. A gente está comemorando algo que Deus continua fazendo hoje, mas que depende de nós. Lá atrás, eles buscaram o Senhor e eles tiveram alegria, o resultado daquela busca. E hoje, e você? E vocês? E nós? Estão buscando o Senhor para que Deus mude a sua sorte? Mude a situação em que você se encontra? De coração, Mordecai ordenou que os judeus guardassem todos os anos. Olha, a ordem deles chegou até aqui. 14 e 15 de Adar, pois foi o mês que lhes mudou de tristeza em alegria. Quantos aqui estão em tristeza? Por problemas, situações horrorosas, né, que a gente não sabe. Mas naquele dia, aquele povo estava em tristeza e Deus mudou em alegria, né? Gente, isso é real. Se eu tivesse marcado, minha filha, tu vai morrer amanhã e Deus me dá mais vida, eu ia pular e cantar de alegria, né? Quanta alegria, né? Aquela tristeza passa. Os judeus confirmaram que não deixariam de guardar esses 2 dias, conforme se escrevera deles, segundo o seu tempo determinado todos os anos. Abre em Isaías 56, eu estou já terminando. Falta pouco agora. Uma palavra que nos alcançou, pelo menos me alcançou, né? 56, de 3 a 6. Um estrangeiro que se une a Adonai. Nós aqui somos estrangeiros, né? Olha, irmão, presta atenção, você não é judeu. Um estrangeiro que se une a Adonai não deve dizer: Adonai me separará do seu povo. Eu não sou judeu, Deus não vai me abençoar. Olha que Deus fala. Também o eunuco não deve dizer: sou apenas uma árvore seca. Pois eis o que diz o Senhor, palavra de Deus: quanto aos eunucos que guardam meus Shabbatot. Shabbatot são todos os dias de descanso bíblico. No 7º dia, nas festas bíblicas, Purim, que escolhem o que me agrada e se apegam à minha aliança, em minha casa, nos meus muros, lhe darei poder e um nome maior do que de filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno que jamais será eliminado. E os estrangeiros que se unem a Adonai a fim de lhe servir e amam o nome de Adonai e são seus servos, todos os que guardam Shabbatot, esses feriados, e não o profanam e se apegam à minha aliança, eu os trarei ao meu santo monte e os farei alegres na minha casa de oração. Suas ofertas queimadas e sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso é promessa de Elohim. Você se apega à lei de Deus, isso é promessa para você. Em Zacarias 2, de 10 a 11, fala: cante, filha de Sião, alegre-se, eis que estou a caminho e viverei entre vocês, diz Adonai. Quando esse tempo chegar, presta atenção, muitas nações se unirão a Adonai. É o nosso caso? Nós somos judeus, estamos nos unindo a Adonai. Elas serão meu povo, nós somos povo de Adonai. E viverei entre vocês, sobre Israel e sobre o não judeu também.
Então saberão que Adonai Tsebaot, Senhor dos Exércitos, enviou-me a vocês. Por isso a gente comemora Purim. Não é porque a gente é judeu, é porque nós temos aliança com Deus de Israel, que fez esse grande milagre. E a gente faz parte desse povo agora, não tem jeito, né? Para finalizar, no capítulo 10, Assuero impõe tributo, né? Sobre a terra, sobre as ilhas. Claro, ele era o rei. E no versículo 3, eu quero que você abra agora em Esther 10, verso 3. Para finalizar. Ah, não, peraí, tem mais um pouquinho. Rapidinho. Porque o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela propriedade de toda a sua nação. Quando? Propriedade de toda a sua nação. Quando os irmãos aqui, que estão aqui, escolherem, o caminho de Deus é uma escolha, não é imposto. Isso vai depender de cada um. Se você escolher servir ao Senhor, se unir a Ele, Deus, Ele nos coloca numa posição de ser bênção em lugares horrorosos. Famílias destruídas, empregos horrorosos, capengando, mas por causa de você, da sabedoria de Deus em você, Ele faz tudo novo. O povo começa a se alegrar. Gente, imagina um hospital, você lá, servo de Deus, quantos enfermos, já está passando enfermidade, na má administração, é horrível. Todos sofrem. Dentro de uma família onde o governo é horrível, pai e mãe, só a graça. Os filhos sofrem, os netos sofrem, todos sofrem. Mas quando você escolhe, o caminho de Deus é uma escolha, obedecer a palavra de Deus, andar nos seus caminhos, você é abençoado, sua família é abençoada, seu trabalho é abençoado, seu estado é abençoado por causa de você. Yosef teve essa postura. E para fechar agora, prometo, pode abrir aí também Neemias 2:10. Neemias 2:10. Isso aqui é um alerta. Porque não é porque você escolhe o caminho de Deus que vai ser tudo flores. Não vai ter nenhum impedimento. Claro que vai. Quando Sanbalat, o Oroni, e Tobia, o servo Amoni, ouviram a esse respeito, mostraram-se muitos descontentes por alguém ter vindo promover o bem-estar do povo de Israel. Dentro da sua casa, quando você decide querer agradar ao Senhor e isso acaba influenciando a sua casa, com certeza você vai ter um adversário. Alguém vai vir falar mal, alguém vai vir trazer um defeito. No seu trabalho você quer promover o bem, Satanás sempre usa alguém, irmãos. Mas a nossa postura é resistir. Está escrito, sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele, fugirá de vós. Amém? O pessoal da dança vai se preparando. Eu conhecia o dicionário de Aurélio. O dicionário da Shayar Camila. Como é que qual você falou aí? Hã? Como é que é? Não, que ela falou aí que